Glória a Deus. Gente, a paz do Senhor Jesus. Que bom poder voltar de novo, estar com vocês aqui nessa manhã. E eu quero ser grato a Deus pela vida do pastor Brenner, da pastora Nayara. Deus abençoe muito a vida deles, a sua vida também, a sua casa, a sua família. Deus te abençoe muito. Muito bom estar nessa igreja abençoada, esse povo abençoado. E melhor ainda que é uma manhã com Deus, né? Então que Deus venha falar ao meu, ao seu, aos nossos corações nessa manhã. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia, livro de Amós, capítulo 7, versículo 14. Pastor Breno, eu fui lá na obra que vocês mantêm no Piauí, que obra linda, eu te conheci de perto lá. E ali é chamado, viu? Viu, pastor? Ali é chamado. Eu fiquei lá 3 dias, falei para minha mulher, eu quero voltar. Quero voltar para Goiânia. E que Deus continue abençoando vocês mais ainda, por manter aquele projeto com pessoas tão humildes, pessoas carentes e que pessoas que precisam mesmo. Pode parecer estranho, mas é um lugar dentro do Brasil, mas é um lugar que aparentemente está esquecido lá. Então que Deus continue abençoando essa igreja e cada irmão que tem ajudado naquela obra também. Livro de Amós, capítulo 7, versículo 14. O texto na Bíblia diz assim: E respondeu Amós dizendo a Amazias: Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. E respondeu Amós dizendo a Amazias: Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Quantos pode dizer amém? Essa passagem na Bíblia, irmãos, eu gosto muito dessa passagem aqui, porque essa passagem ela vem confrontando a nossa realidade de uma forma bem direta. Esse período aqui, o fato que vai acontecer, melhor, é com um homem chamado Amós, o profeta Amós. Amós ele está entre os profetas menores na Bíblia Sagrada, mas ele não é menor por estatura, mas ele é considerado entre os profetas menores devido ao seu volume profético que ele exerceu ao longo do seu próprio ministério. E esse período aqui que Amós vai profetizar é um período que Israel vivia uma grande prosperidade material. Os ricos ficavam cada vez mais ricos e os pobres ficavam cada vez mais oprimidos. Essa época, o sistema judicial estava corrompido, a luxúria e a idolatria estava num formato generalizado dentro da nação. E eles achavam que aquela prosperidade material que eles tinham era que Deus estava abençoando eles, fruto de uma expansão do comércio, fruto de alianças políticas. Eles pensavam que era fruto da expansão do comércio, que seria fruto da expansão política ou das vitórias militares que eles tinham conquistado. Eles achavam que era isso. Quem era o rei dessa época aqui? Era um homem chamado Jeroboão. Memorize o nome dele, Jeroboão. Esse formato aqui, nessa mesma época, as 3 classes religiosas está dentro desse cenário bíblico. Quais são as classes? Reis, profetas e sacerdotes. Quem era o rei da época? Jeroboão. Quem era o sacerdote dessa época? Nesse capítulo e versículo,
Amazias. Quem era o profeta? Amós. Então nós temos aqui Jeroboão, Amazias e Amós. Um profeta, um rei e um sacerdote. Esse período aqui, Deus vai usar o profeta. Por quê? Porque a nação estava pendendo pelo lado da idolatria. Jeroboão estava levando o povo para o declínio de uma idolatria. E o povo já não tinha mais a visão focada em Deus, mas eles tinham a visão focada nas coisas da terra. E é nesse período que Deus vai usar quem? Amós, profeta, cara doido. Pensa num cara maluco, é esse aqui, Amós. Porque Jeroboão está levando o povo, mas está pendendo para a idolatria. Aí Deus quer que o povo volta. O povo não volta. Quem é que pode dar o comando sobre o povo? O rei. Mas o rei não quer voltar. Como que o povo vai voltar se o líder maior da nação não volta? É aqui que Deus começa a trabalhar. Aí Deus fala para Amós, Deus vai dar uma visão para Amós. Olha como que Deus trabalha. Deus vai dar uma visão para Amós. Essa visão, ela vai ficar conhecida como no livro de Amós, se você ler com detalhes, a visão do gafanhoto e do fogo, do prumo. No entendimento daquela visão, Amós vai falar para o povo: é tempo de mudança, é tempo de conserto. Vocês não podem fazer isso. Enquanto Amós, que é o profeta, está profetizando, o poder da profecia de Amós começa a tomar um peso tão grande, de uma revolução dentro daquela cidade, dentro daquela terra, que o rei começa a ouvir as profecias de Amós já com outros olhos, não com os olhos bons, mas com os olhos ruins. Se você ler o capítulo 7, é linda essa passagem, eu gosto demais dela. Amazias, que era o sacerdote, ele vai chegar para o rei e vai falar assim: ó, rei, tem um cara profetizando aqui dentro da nossa terra. Esse cara está falando que se o senhor não voltar com a nação para o lado do que Deus está querendo, Deus vai descer uma espada e ir no meio do seu trono e vai rachar o seu trono. Tem um cara profetizando aí, rei, está dizendo que se o senhor não voltar para o lado da idolatria, você vai ver com Deus. O rei vai perguntar: quem que é esse? Qual o nome dele? E Amazias vai falar assim: ó, o nome dele é Amós. O rei vai perguntar: ele está fazendo o quê? E o sacerdote vai dizer para o rei: rei, irmão, agora irmãos, olha na Bíblia, depois você vai ver. Pensa num cara puxa-saco. Era Amazias. Pensa aquele cara que ficava encebando o rei, Amazias. Ficava em cima do rei o tempo todo. Amazias está dizendo: rei, Amós está profetizando aqui, está falando que o negócio vai ficar ruim para o senhor se o senhor não mudar logo. O rei vai falar para Amazias: resolve esse negócio para mim lá. Vai lá, você tem liberdade de resolver esse negócio. Amazias toma as dores e ele vai aonde? No profeta. Amazias vai chegar no profeta e vai falar assim: Amós, pai do senhor, bom dia, tá bom? Bom. O negócio é o seguinte: acabei de falar com o rei. O rei me deu autoridade para eu falar para você que as suas profecias não são bem-vindas aqui dentro mais. Amós, o rei mandou eu dizer para você que é para você, ó, pega descendo. Não é para ficar aqui dentro mais não. Amós está ouvindo aquilo e deve estar pensando: mas como assim? Amazias está falando: você não é bem-vindo na nossa terra. As palavras que você libera aqui, a gente não quer mais ouvir. As profecias que você profetiza aqui, nós não queremos mais ouvi-las. Amós, vai embora. Amós, pega a sua roupa, some daqui. Amós, pega o que você tem, ó, da corda, da linha, vai embora. É nesse momento que Amós vai responder o que nós lemos. Amós vai olhar para Amazias e vai dizer para ele: para aí, você está querendo me tirar daqui? Amazias está falando: vai embora, você não é bem-vindo aqui não. Amós vai falar o seguinte: ó, eu não era profeta e nem filho de profeta. Eu era boiadeiro e cultivador de sicômoros. Não era nem para eu estar aqui profetizando.
Amazias está sem entender e Amós está dizendo, versículo 14: Amazias, avisa para o rei que eu não era nem profeta, nem filho de profeta, cara. Eu mexia com outras coisas, eu era boiadeiro e cultivador de sicômoros. Vamos de Bíblia. Por que Amós está falando para Amazias que ele era boiadeiro e que ele era cultivador de sicômoros? Antes de Amós ser profeta, ele trabalhava no campo, ele trabalhava nas fazendas. É tão verdade, se você olhar a raiz do nome Amós, da origem dele, você vai ver que tem ligação a mato, a terra, a fazenda. Quando Amós está falando que ele era riscador de sicômoros, é aqui que tem uma chave escondida. Porque se você olhar essa história paralela à Bíblia, junto com a Bíblia, você vai ver o tanto que ela é linda. Porque havia um figo, ele abre uma brecha para que aumenta o efeito do gás etileno. O gás etileno é que dá a maturação no fruto. E uma vez que esse fruto ele é cortado, que esse gás etileno começa a trabalhar de dentro para fora, é comprovado que o fruto ele leva a maturação dele, o amadurecimento dele aumenta quase 8 vezes mais, dependendo do fruto. Quando Amós riscava o fruto, era para o fruto amadurecer, mas não era de fora para dentro, era de dentro para fora. Ele riscava o figo para o figo amadurecer de dentro para fora. Ele riscava o outro figo para o figo amadurecer de dentro para fora. Quando Amós está falando para Amazias, eu não era profeta, eu era boiadeiro e cultivador de sicômoros, riscando figo. Amós está fazendo ele entender, ele lembrar que ele tinha todos os motivos do mundo para não estar ali profetizando, que ele mexia com outras coisas. Agora um pensamento meu à luz da Bíblia. Imagina Amós está dentro da terra. Eu acredito que eu e você já fez isso. Amós está olhando para o céu e está perguntando: Deus, eu não estou entendendo. O Senhor que mandou eu profetizar, foi o Senhor que mandou eu falar, não foi, eu não falei por minha conta. Eu imagino Amós olhando para o céu e está perguntando: por que eles querem me tirar da terra? Por que eles querem que eu saia daqui? Por que eles querem me tirar desse local? O que eu fiz para merecer isso? Por que a luta? Por que esse vento? Por que essa dificuldade? Talvez Amós está questionando com Deus. Eu imagino Deus usando o método que ele sabia para mostrar algo na realidade do presente, para ele ter um entendimento do futuro. Eu imagino Deus olhando para Amós e está dizendo: Amós, lembra quando você era cultivador de sicômoros? Sim, lembro. O que você fazia, Amós, com os sicômoros? Eu imagino Amós respondendo: eu riscava eles. Para quê? Para eles amadurecer. Pois é, Amós, amadurecer como? De dentro para fora. Oh, glória. Eu imagino Deus dizendo para Amós: Amós, do jeito que você riscava os sicômoros, para eles amadurecer de dentro para fora, eu estou permitindo isso na sua vida, para você ter um amadurecimento de dentro para fora, e não de fora para dentro. Eu imagino Amós perguntando: como assim? Deus está dizendo: Amós, fica tranquilo, tudo isso tem um propósito, tudo isso tem um porquê, tudo isso vai gerar um amadurecimento. É aqui, pastor Brena, que Amós me confronta, que Deus me confronta. Porque às vezes Deus nos traz numa manhã como essa, num dia bonito como esse, numa manhã que é extraordinária como essa, e o Espírito Santo está dizendo ao teu coração: sabe por que você está passando isso? Sabe por que eu estou permitindo aquilo? Sabe por que foi
eu que permiti a porta fechar? Sabe por que foi eu que permiti a empresa quebrar? Sabe por que fui eu que permiti você ir para o hospital? Sabe por que fui eu que permiti você fazer aquilo? Não, Deus, por que a luta? Por que isso, Senhor? Pai, o que está acontecendo? Aí Deus vem dizendo para você: eu estou elevando o seu nível para te dar um amadurecimento de dentro para fora. Amadurecimento de dentro para fora. Por quê, pastor? Quem sabe o Espírito Santo está dizendo para você: a sua história pode estar como a história de Amós. Você era boiadeiro, cultivador de sicômoro, nem aqui era para estar. Quem sabe tem gente que está aqui que era de outro estado, de outra cidade. Tem gente que está aqui que não era nem para morar no Jardim América. Tem gente que está aqui que não era nem para estar em Goiânia. Aí você está perguntando: o que eu vim fazer aqui? Que mistério é esse? Por que Deus me trouxe para cá? Eu não sei o que está acontecendo. Aí Deus está te lembrando: eu te trouxe para cá para te dar amadurecimento de dentro para fora. Não é você que coordena, é Deus que direciona. Não é você que abre, é Deus que abre. Não é você que faz, é Ele que faz. Deus, eu estou sentindo Deus aqui. Deus está falando para alguém nessa manhã: não abaixe a cabeça, não abaixe a guarda. Se fui eu que te chamei, continue fazendo o que eu te chamei. Se foi eu que te vocacionei, continua fazendo para que eu te vocacionei. O meu nome será exaltado. A minha palavra, ela é real. Oh glória, levanta a sua mão, deixa eu profetizar na sua vida. Deus está falando para alguém nessa manhã: fui eu que permiti. Amós está ensinando para mim, Amós está ensinando para você, Amós está ensinando para nós que tem momento na minha vida e na sua vida que Deus vai permitir alguns cortes. Tem momento na minha vida e na sua vida que Deus vai permitir alguns bisturis da vida. Tem alguns momentos da vida que Deus vai permitir o silêncio. Deus vai permitir o céu ficar fechado. Não é porque Deus não gosta de você, não. É porque Deus está trabalhando num nível de amadurecimento, de maturidade na sua vida. Aí você pode perguntar: pastor, mas o que eu fiz? Não é o que você fez, é o que Ele quer fazer na sua vida. Não é o lado errado que você fez. Por quê, pastor? Porque a maturidade do verdadeiro cristão não é ele olhar para fora, mas é ele olhar primeiro para dentro de si. A maturidade do verdadeiro cristão não é sobre o quanto você viveu, mas é o quanto você aprendeu. Não é pela idade que você tem, mas é pelas decisões que você tomou. Aí Deus está dizendo: eu quero te levar num nível que você não foi. Mas por quê, pastor? Porque maturidade para a minha vida e para a sua vida não é você procurar saber é você procurar saber a profundidade antes de mergulhar a cabeça. Tem gente perdendo dentro de si porque não está entendendo as crises, os ventos, as portas fechadas. Aí papai está falando: acalma o teu coração e sossegue a tua alma, porque eu estou trabalhando, eu estou curando, eu estou fazendo, e o meu nome será exaltado. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Amós está falando: não era nem para eu estar aqui. Ele disse: eu era boiadeiro, cultivador desses sicômoros. Não era nem para eu estar profetizando. Se eu estou profetizando foi porque Deus me trouxe para cá. Grava isso: se Deus te trouxe para cá é porque Deus tem propósito na sua vida. Se Deus te trouxe para cá é porque Deus tem alguma coisa que você não viu ainda. Porque nós somos limitados. Nós somos limitados a tempo, espaço, pessoas e circunstâncias. Tem segunda-feira que você vai acordar animado, querendo ganhar o mundo inteiro. Aí quando uma pessoa trava na terça-feira, você desanima, porque nós somos limitados. Mas o Espírito Santo está dizendo: vai com calma, mas vai tranquilo, porque se fui eu que prometi, eu sou Deus de cumprir na sua vida, na sua casa. E o nome do Senhor, quem recebe essa palavra? Toda luta que nós passamos
ela vai trazer em nós um nível de maturidade. Os caminhos que nós trilhamos vai trazer em nós um caminho, vai trazer em nós um nível de maturidade. Pastor, mas eu fui por ali e deu erro. Se erro te ensinou alguma coisa, não foi erro, foi aprendizado. Erro só é erro quando não ensina nada. Tem caminho que a gente trilha, que Deus está trabalhando em nós, a gente não sabe. Tem lugar que a gente pisa, tem pessoas que você senta, tem lugar que você vai acontecer isso, tem lugar que você vai entrar, tem festa que você vai participar, vai ter momento que você estará em algum ambiente que você vai falar, poxa, o que é que eu estou fazendo aqui? Estranho, o que é que eu estou fazendo aqui? Só que tem propósito de Deus naquilo ali, para alguém ou para você ver alguma coisa que você precisa fazer, ou para você ver alguma coisa que você não pode fazer. Não sei se eu já contei aqui, certa feita que a minha esposa deu uma dor de cabeça muito forte na altura da nuca, e a gente estava em casa tranquilo uma quarta-feira à tarde, e naquele dia ela deu uma dor, começou a doer, latejando, doeu tanto que eu achei que ela, achando que ia explodir a cabeça dela, eu coloquei ela num carro, eu fui num cais, lá no Novo Mundo, não tinha médicos na época, no dia, fui no Amendoeiras, estava cheio, cais do Amendoeiras, de lá, eu fui lá para o hospital aqui, próximo aqui em Campinas, acho que é São Salvador, na praça ali, Walter Santos, Samaritano, e aí, para quem conhece ali sabe, eu entrei pelo fundo, tem uma rampa, eu desci a rampa e entrei à esquerda, desci, a minha esposa saiu do carro devagarzinho, a cabeça latejando, e eu já fui para a emergência, e eu pensando o quê? Besteira, falei, Deus, se minha mulher morrer não, Jesus, que mistério é esse, que loucura, a mulher estava bem agora, por que isso? Minha esposa entrou para o atendimento, a enfermeira já ajudou, entrou lá fora, tem um banquinho de concreto, de cimento, de alvenaria. Eu sentei naquele banquinho, eu lembro até hoje, eu pus a minha mão na testa e o meu braço na minha coxa, olhando para baixo, e eu pensando besteira. Eu falei, Jesus, que loucura, não deixa minha mulher morrer não, Jesus, que loucura. Eu pensei que era meningite, eu pensei besteira na hora. Eu estou com a mão aqui, o Espírito Santo falou assim para mim, eu trouxe vocês aqui com propósitos. Eu abri o olho e eu falei, eu conheço essa voz. O Espírito Santo falou para mim, eu trouxe vocês aqui com propósito. Eu falei, eu conheço a voz de quem eu sirvo. Qual propósito? O Espírito Santo falou assim, eu trouxe vocês aqui para orar para aquele homem que está na tua esquerda. E eu olhei na minha esquerda, só tinha um homem. Estava lá na frente, na ponta do banco lá. E o homem estava com a mão na testa chorando. E eu falei, para orar para esse homem. Eu fui no homem e eu falei, moço, você está chorando por quê? Ele falou assim, minha esposa acabou de ser desenganada. Eu falei, eu sou pastor, a gente pode orar por ela? Ele falou, eu acho que pode, meio incrédulo assim. O homem tinha se entregado. E eu falei, varão, você não está entendendo. Minha mulher quase morreu por sua causa. Onde que é? Ele falou, lá no segundo piso. Eu falei, vamos lá. E eu subi e eu caminhando sem conhecer o homem, e o Espírito Santo falando no meu coração e a minha mente. O Espírito Santo, eu caminhando devagarzinho, o Espírito Santo dizia, entra no quarto, faz uma oração, faz o apelo e vai embora. Eu entrei no quarto, uma sala bem bonita, organizada, cheia de aparelhos. Uma senhora deitada numa maca do meio, cheia de aparelhos, um cano, veio na veia, um cano aqui na veia dela. E eu falei para ele, quem é ela? E ele falou, é minha esposa. Eu falei, o que foi? Ele falou, acabou de ser desenganada com câncer. Eu falei, quem é esse povo que está aqui? Ele falou, filho, neto, parente. E eu falei para ele assim, gente, vocês não me conhecem, mas eu só queria orar por vocês, posso? Aí todo mundo, no momento daquele, é o melhor cenário para orar, todo mundo quer. Pode sim. Pode orar, uma oração rápida. A maior pregação minha foi aquele dia, 2 minutos e pouco. Orei, o Espírito Santo falou, faz o apelo. Eu falei, gente, eu sou pastor, eu quero dizer para você o seguinte, tem alguém aqui que quer voltar para Jesus, quer reconciliar com Jesus? Tinha umas 15 pessoas, 13 levantaram. Eu falei, olha, vamos orar aqui para selar isso? E eles, vamos. E eu falei, olha, vai falando isso. Eu fui falando isso, foi repetindo, Senhor, perdoa meus pecados, salva minha alma. Assim, eu falei, olha, por uma igreja perto da casa de vocês, e vai congregar, fala com o pastor que vocês aceitou Jesus no hospital, tá bom? E ele, tá bom. O Espírito Santo falou, vai embora. Eu saí, estou indo embora. E tinha esquecido da minha mulher já estava focado naquele homem. E estou indo embora, o homem pôs a cabeça na porta lá e falou, qual que é seu nome? Eu
Falei, Carlos Maia, tá bom, fui embora. Quando eu desci lá na porta que ela tinha entrado, ela estava me procurando. E ela falou assim para mim, amor, estranho, quando eu entrei na sala, a minha dor de cabeça fez assim, ó, sumiu. Eu falei para ela, no carro eu te conto o mistério. Ela falou, como assim? Eu falei, a gente não veio aqui por causa da sua dor de cabeça, nós viemos aqui para outra coisa. Entramos no carro e fomos embora, sarou a cabeça, não conhecia aquela família, não sei quem é. 6 meses depois, meu telefone me liga, não sei como aquele senhor me achou. É o Carlos Maia, assim, você está lembrado de mim? Eu falei, não estou lembrando não, no telefone, sua voz, não conheço não. Eu sou aquele homem do hospital. Eu falei, e aí, tudo bem? Sua mulher tá boa? Não, minha mulher morreu. Eu falei, ixi, rapaz, nós orou, ela morreu, mas fica tranquilo. A minha esposa era do círculo de oração da igreja do Fama, lá do Vera Cruz. Falei, então não morreu não, mudou de endereço, voltou para casa. Aí falou, pois é, aquele dia minha família estava todo mundo desviado, todo mundo largado. O senhor não é de ver que está todo mundo firme na igreja até hoje, em nome de Jesus? Aí o que eu entendi, vamos juntar as pontas. Deus permitiu uma dor de cabeça para me tirar da minha casa, para eu ir no hospital, para colocar alguém que não conhecia aquela família, para fazer aquelas pessoas entender o poder da salvação, eles voltar para a igreja. Deus recolheu uma mulher e eles ficaram firmes até hoje nos caminhos do Senhor. Pastor, o que você quer dizer com isso? Amadurecimento. Tem hora que Deus vai permitir alguma coisa na sua vida para o nome dele ser engrandecido no meio da crise. Grava isso, no meio da crise. Talvez Deus não vai te livrar do acidente, mas Deus vai te dar o livramento no acidente. Deus não vai te livrar da fornalha, mas Deus vai te dar o livramento na fornalha. Foi isso, está na Bíblia. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas Deus deu livramento para Daniel na cova dos leões. Deus não livrou os 3 jovens da fornalha, mas Deus deu livramento para eles na fornalha. Deus não livrou Davi de lutar com Golias, mas Deus deu sabedoria e estratégia para Davi na batalha contra Golias. Deus não livrou José do Egito, mas Deus deu livramento e salvação e honra para ele dentro do Egito. Pastor, o que é isso? Tem momento na minha vida e na sua vida que Deus não vai tirar o que você está pedindo, mas Deus vai aumentar a dose da graça. Deus vai trazer amadurecimento. Deus vai te dar sabedoria para o nome dele ser glorificado. Levanta sua mão aos céus comigo. Diga comigo assim, ó, suporta. Diga assim, ó, suporta. Diga assim, ó, suporta. Tem algo de Deus nisso aí. Pega para a sua vida. Já parou para pensar por que Jó, o camarada tinha tudo, aí vai perdendo tudo e não sabe por quê. Aí Jó começa a fazer igual eu e você de vez em quando. Deus, por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Por que aquilo? E sabe o que Deus fala para Jó? Nada. Jó era reto? Sim. Íntegro? Sim. Temente a Deus? Sim. E Deus se calou para ele. A gente precisa entender algumas coisas. Essa ideia fajuta de um evangelho quebrado que vem pregando por aí, que Deus vai falar com você toda hora que você quiser, esquece, meu irmão. Palavra de Deus é uma, palavra de rei não volta atrás. Se Deus falou lá atrás que Ele vai te honrar, permaneça na posição. A palavra, Ele não vai. Às vezes eu penso que tem gente que pensa que Deus é assim, ó, Deus está sentado numa cadeira. Aí o camarada está lá embaixo falando: Deus, eu quero um carro. Não, Deus está preocupado em dar carro para nós? É claro que não, Deus está preocupado, nem preocupado. A proposta de Deus é princípio, é fidelidade. Mas tem gente que pensa que é assim, ó, Deus está olhando e dizendo: nossa, você está pedindo um carro, mas você não foi bom esse mês não, as notas suas foi baixa. Mês que vem, se você for bom, eu te dou um carro. Deus não trabalha assim não. Tem gente pensando que Deus trabalha assim, ó, agora não vou te dar não, porque eu acho que você... Não é assim. Deus trabalha com princípios. A balança de Deus, ela é justa. Jó está no meio de uma crise.
E o que a gente percebe hoje que vem acontecendo em Goiânia, em Goiás, no Brasil e no mundo? Pessoas usando Deus, e não é Deus que está usando as pessoas. Só que na tentativa dele usar Deus, ele quer convencer você, dentro do seu emocional, dentro do seu achismo, que Deus falou algo que Deus não falou. Eu vou dizer um negócio para nós: Deus usa os dons espirituais demais. Tem dia que Deus vai descer tudo para o profeta, mas vai ter dia que Deus não vai descer nada. É aqui que mora o misticismo. Porque as pessoas, eu vou dizer um negócio para nós: o que tem de gente hoje que está deixando de ir para a igreja, está deixando de congregar, está deixando de ser pastoreado, para viver atrás daquilo que Deus tem para ele, atrás de profetas, de lives que não tem raiz, não tem igreja, não sabe de onde vem, nem sabe para onde vai. Gente sem comunhão, gente que não tem vida no altar, gente que não está nem aí com Deus e está querendo passar uma... Não, irmão, a gente precisa entender com Amós está dando uma aula para nós. Ele está dizendo: você precisa estar ligado em Deus. Jovem ensinando, tem momento que Deus vai falar com você, mas tem hora que Deus não vai falar, mas vai te manter. Tem hora que Deus não vai falar o que você quer ouvir, mas Deus vai te proteger. Tem hora que Deus não vai falar o que você gostaria que Ele falasse, mas tem hora que Deus vai te preservar. E Deus nos preservar, Deus não precisa todo dia alguém chegar para mim e falar: eis Carlos Maia que fala contigo. Não. Por quê, pastor? Porque quem precisa de ficar ouvindo Deus todo dia através de profecias é porque ele não tem certeza da palavra. Porque quando nós temos certeza da palavra, a maior profecia está aqui no meu coração: se o vento sopra, Deus está comigo. Se eu estou na bonança, Deus está comigo. Se o pau está quebrando, Deus está comigo. Se ele profetizar, Deus está comigo. Se não profetizar, Ele está comigo, porque eu tenho certeza da glória. Calamando reval a Sérvia. Quem está comigo, diga aleluia. Esses dias eu vivi isso. Eu lembro que uma pessoa me ligou, a gente conversando, conhecida minha, da minha esposa: pastor, você pode orar por mim? Eu não gosto de orar por telefone não, irmão. Aí eu falei: tá bom, vamos orar. Terminou a oração, ela falou: Deus não te mostrou nada? Não. Ora de novo. Eu falei: agora eu vou orar. Orei. E aí, o que Deus te mostrou? Eu falei: Deus me mostrou que só precisa ir para a igreja, que só precisa parar de correr atrás de profeta, que a senhora precisa voltar a sua vida para o altar. Ah, o senhor tem certeza que Deus te falou isso? Falou. Só não queria ouvir? Vai ouvir. Deus falou para a senhora ir para a igreja, fica firme, porque Ele vai te manter naquilo que Ele te prometeu. Desligou o telefone, nunca mais me ligou. Nós precisamos entender que Amós mostra isso, Jó está nos mostrando isso. Capítulo 38 do livro de Jó. E Deus respondeu a Jó no meio de um vento. Às vezes a resposta de Deus para a nossa vida vai vir no meio das crises, para gerar em nós um amadurecimento. Jó vai dizer o seguinte: antes eu conhecia só de te ouvir falar, hoje os meus olhos te contemplam. Sabe o que é isso? Experiência, maturidade. Jó está falando: eu ouvia, mas eu estou tendo um tempo de experiência que eu não tinha antes. É por isso que Tiago vai nos falar que a provação desenvolve em nós algo que gera perseverança, algo que trabalha em nós, desenvolve a fé, desenvolve em nós algo que no natural não desenvolve. É por isso que tem momento que Deus não vai te livrar da enfermidade, vai te dar graça no meio da enfermidade. Tem momento que, pastor, mas a gente precisa entender que Deus não é o mágico da lâmpada de Aladim, que a gente esfrega, faz pedido e ele faz acontecer. Não. É por isso que a gente vive uma época de pessoas que estão doentes no meio de nós. Não aqui, mas aplicando o texto. Gente doente no meio de nós, porque quando deveria ser confrontadas, elas foram consoladas. Eu disse ontem em Edeia, numa conferência de jovens, que nós precisamos mostrar o confronto da Bíblia para gerar cura e maturidade. Porque se Jesus não voltar daqui 10 anos, ou voltar antes, ou 5 anos, não sei quando, a gente não sabe quando, nós estamos correndo o risco de estar alimentando uma geração com sopinha.
E o perigo de você alimentar com sopinha é o dia que ele comer um mocotó, ele passa mal. O perigo é de quem come só o Nestogeno, só o Neston, só o leitinho. O dia que ele comer um pirão, que ele comer um negócio mais forte, ele não vai aguentar o tranco, ele vai passar mal. Por quê? Porque quem é criado com sopinha, ele não é resistente. E uma fatia da nossa geração, não todo mundo, mas uma fatia da nossa geração está sendo mal alfabetizado com a linguagem dos céus. Está alimentando eles o seguinte: vem que Deus faz, vem que Deus te dá, vem que Deus cuida, vem que Deus cuida. Não está ensinando eles que irmãos, evangelho não é sacrifício, evangelho é privilégio. Evangelho não é você ficar reclamando, evangelho é privilégio para nós. Por quê, pastor? Jesus vai nos ensinar isso, Paulo vai nos ensinar isso. Jesus, ele disse: olha, aquele que quiser, tome a tua cruz e siga-me. 3 pontos que Jesus falou. Aquele que quiser é opcional, não é forçado, é quem quiser. Tome a tua cruz, propósito. Siga-me, movimento. Ele está dizendo: você tem que tomar a decisão, você tem que assumir a responsabilidade, mas você tem que andar, porque se eu ficar estagnado, Deus não vai descer dos céus na terra. Se eu ficar parado, os anjos não vai fazer para mim. Eu preciso movimentar, porque quando eu movimento, o céu se manifesta. Aí Deus está falando para nós: não tenha medo de assumir o que Deus falou contigo, Amós. Se Deus te chamou para ser profeta, para ser cantor, pregador, empresário, seja, mas seja cheio da presença de Deus. Vai vir luta, vai vir vento, vai vir doença, vai vir tempestade, vai, mas a certeza é que Deus já está com você no meio das crises. Porque, oh glória, quem pode adorar o nome de Jesus? Mas a decisão é tua, grava isso. Servir a Deus não é ser isento de problemas e dificuldades. Servir a Deus é ter a certeza que no meio dos problemas e das dificuldades, Ele está em garantia comigo e com você. Servir a Deus não quer dizer que a partir de hoje agora é só vida boa, sombra, água fresca, milagre e mistério. Não, meu irmão, vai ter dia que você não vai querer chutar o balde, faz parte da vida. Vai ter dia que você vai amanhecer triste, faz parte da vida. Paulo nos ensinou isso. Ele disse: olha, aprendi a ser forte, momento alto, mas aprendi a ser fraco, momento baixo. Quando o povo foi entrar na terra prometida, que saiu do Egito, Deus disse para ele: olha, o lugar que vocês estão indo é lugares de montanhas, lugares altos, mas também é lugares de vales, lugares baixos, oscilação da vida, forte e fraco, alto e baixo. Vai ter dia que vai estar bom, vai ter dia que vai estar ruim, mas não desiste não. Isso está gerando amadurecimento na sua vida. Daqui a pouco o tempo passa, daqui a pouco, oh glória, as coisas viram, a roda vira, tudo muda, e o nome do Senhor, Ele vai ser glorificado. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? A minha mãe ficou 6 anos lutando com meu pai. Meu pai, ele bebia. Meu pai afastou, desviou da igreja, saiu da igreja. E ele ficou 6 anos bebendo, fumando. Festa, bebendo, fumando. Minha mãe fazia jejum, não resolvia. Fez jejum de 1 ano, não resolveu. Fez jejum de 2 anos, não resolveu. Oração e jejum com 3 anos, nada. Oração, jejum em monte com 4 anos, nada. Oração e jejum em monte com 5 anos, nada. Oração, jejum, monte, madrugada, com 6 anos. Teve um dia que a chave virou. Minha mãe ia para uns cultos como esse. Eu lembro até hoje. Era culto de quinta, melhor. Era culto como esse, mas era de culto de quinta. O pastor dava para ela um vidrinho, ela levava o vidrinho dela, ela colocava o óleo ungido no vidrinho. Ela chegava na nossa casa, ela ia na panela de arroz, ela pingava gotas do óleo ungido. Isso é fé individual. Aí ela colocava no arroz o óleo ungido e ela dizia o seguinte: Deus, quando meu marido tomar aquela cerveja, faz ele vomitar. Não, ela usava outra expressão também: faz ele dar um nó nas tripas. Ela usava isso. Minha mãe ia no feijão, pingava o azeite, o óleo ungido, e dizia: Deus, quando ele colocar um cigarro na boca, faz ele ter nojo. Só isso. 6 anos. Meu pai saía para a distribuidora
Quando ia beber, voltava com a sacolinha com cerveja. Chegava em casa, passando mal. Minha mãe, o que foi ele? Eu não sei o que ele tinha naquela cerveja, eu acho que estava estragada. Eu tomei só um pouquinho, estou vomitando, me leva para o hospital, eu acho que eu vou morrer. Minha mãe dizia, não vai morrer não, eu sei o que está acontecendo. Meu pai ia colocar cigarro na boca para fumar lá na área da nossa casa. Ele colocava o cigarro, começava a cuspir e vontade de vomitar. E dizia, nossa, não sei, que nojo, que coisa ruim, não sei o que está acontecendo. E minha mãe lá dentro, também pentecostal, minha mãe chega, pulava na cozinha, oh glória, oh glória. 6 anos meu pai deu um infarto. Quando meu pai deu um infarto, colocaram ele no SAMU, colocou dentro do SAMU, levando ele para o hospital. Aí ele chamou eu, ele falou para mim assim, ó, meu filho, cadê aquele médico? Eu falei, qual médico? Aquele que me atendeu. Eu falei, qual, pai? Ele falou, aquele do jalecão branco. Eu falei, pai, não tinha médico de jalecão branco, era jaleco azul, do SAMU. Não tinha um do jalecão branco que bateu no meu peito e falou para mim que tem muita coisa para acontecer na minha vida ainda. Eu entendi, falei, tá, eu sei quem é ele. Aquele lá não é um médico da terra, aquele lá é um médico do céu. Ele falou isso para o senhor? Falou. Então é porque hoje é o dia de mudança do senhor. Meu pai saiu do hospital, foi para a igreja, voltou para a igreja, ficou firme, aceitou Jesus, ficou igual um casal de pombinho com a minha mãe, beijando na boca, que igreja. Meu pai ficou até do manto demais, meu pai, ô glória. Final do ano passado, Jesus recolheu meu pai. Antes do meu pai, Jesus levar meu pai, ele colocou a mão na minha cabeça e ele falou assim, aonde eu não fui pelo caminho que eu errei, você vai. Aonde eu não fui pelos caminhos que eu sonhava, você vai. Aonde eu queria ir pela unção e pela graça, você vai. Começou a profetizar na minha vida. Eu falei, pai, eu pego, eu recebo, eu quero isso. Ele falou, os sonhos que eu tinha para o altar, que eu não concluí, eu profetizo na sua vida que vai acontecer. Dias depois meu pai morreu. Nesses dias eu estava lembrando a reviravolta que foi. 6 anos minha mãe orando, 6 anos minha mãe, Deus tratando o amadurecimento da minha mãe no meu pai. Tinha dias que eu pensava, não vai virar nada. Eu falava, Deus, salva meu pai, leva ele, porque meu pai está se perdendo. Mas não era a minha vontade, era a vontade de Deus. Papai está falando ao coração de alguém nessa manhã, e a palavra é essa: não pare de orar pelo teu marido, não pare de orar pela tua família, não pare de orar pelos teus filhos. Chega um dia que a prova sai, a vitória chega. Chega um dia que o vento sai, a bonança chega. Chega um dia que a porta abre e o nome do Senhor vai ser glorificado. Você pode receber essa palavra em nome de Jesus. Mas o que o diabo quer? O diabo quer colocar em você desânimo, o diabo quer colocar em você tristeza, o diabo quer colocar em você desgosto. Mas essa manhã papai está falando ao teu coração, não desanima, é tempo de romper, é tempo de ir para cima. Romanos capítulo 5, versículo 4, a Bíblia diz, a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter produz confiança. Perseverança produz um caráter aprovado. Grava isso, Tiago 1,3, que eu te disse, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. O que é a perseverança? É você andar num caminho que está todo mundo dizendo, sai daí que não vai ter nada, mas você está crendo, vai ter sim, Deus vai abrir. Não sai daí que não virou nada para ninguém. Tu vai dizer, vai virar para mim, porque tem uma promessa sobre a minha vida. Eu vim pregar para uma pessoa nessa manhã, e Deus está dizendo, levanta no meio da crise, não abaixe a cabeça, não abaixe a guarda. Deus está te renovando nessa manhã para viver um tempo extraordinário com Ele. Quem está comigo, diga aleluia. E eu finalizo deixando essa palavra ao teu coração. Tu vai voltar para tua casa como um leão selvagem, leão com fome. Já viu o leão na crise? Um leão na crise, quando falta alimento, você nunca vai ver leão comendo mato. Você nunca vai ver. Se um leão falasse e você visse um leão comendo mato, você perguntar, por que você está comendo mato? O leão ia falar, porque está faltando carne, está faltando caça. Nunca vai ver isso. Por que leão nunca come mato, mesmo em crise? Porque ele sabe para que ele foi chamado. Ele sabe
qual é o instinto dele que ele precisa ter no meio das crises. Por que o leão é o rei da selva? Ele não é o maior e nem o mais forte, mas ele é o rei das atitudes. Aonde ele chega, ele demarca o território. O rugido dele faz os animais entenderem que tem uma autoridade no mundo animal ali. O mais forte é o hipopótamo, o mais alto é a girafa. Por que a Bíblia se refere, uma figura de linguagem, a nós como leão? Como Cristo, leão, leão da tribo de Judá. Por que Isaías refere a nós como águias e não como urubus? Porque águias voam no meio de tempestades da vida. Águias voam alto. Águias enxergam a 3 quilômetros de distância. Águias, quando tem um foco, um peixe que ela vê, ela dá um quebra, um rasante, ó, vai lá embaixo e pega. Ela não perde o foco no meio da crise. Sabe o que o Espírito Santo está falando ao teu coração nessa manhã? Sai daqui com o espírito mais vivo e animado. Sai daqui com a tua visão de águia e a tua pegada de leão. Sai daqui sabendo e crendo que quem fez promessa sobre a tua vida não foi Carlos Maia, não foi o pastor Brenner, foi o Senhor Deus de Israel. Lembra-se que quem está gerenciando a sua vida não é prefeito, não é governo, é o Deus Todo-Poderoso. Grava isso, sai daqui nessa manhã sabendo que as crises fazem parte dos processos da vida, porque as crises que nós passamos revelam em nós o nível de maturidade que nós adquirimos, e a maturidade que nós temos. Eu estou sentindo Deus falando para alguém aqui. Deus está falando para alguém nessa manhã. Essa crise não é para a morte, é para a vida. Esse cenário não é para desgraça, é para honra. É só um momento, daqui a pouco passa. Deus está falando para você: Amós, fui eu que permiti para o meu nome ser exaltado na tua vida, Amós. Não falta ser boiadeiro, não falta ser colhedor de sicômoro. Amós, tu é profeta. Se você é profeta, continue falando o que eu coloquei na tua boca, Amós. Tira esse negócio. Eu vou voltar, tira. Deus não me quer aqui, não tira. Papai está falando ao teu coração. Continue andando e vai adorando. Mas o que eu vim fazer aqui? Se Deus te trouxe para cá é porque tem propósitos. Mas não era nem para eu estar aqui igual a Amós, não era, nem eu era para estar aqui nessa manhã. Mas eu vim dizer para você nessa manhã, porque Deus me trouxe com propósito para alguém. Continue andando, continue andando, continue andando, continue andando e adorando. Porque quem anda adorando sabe aonde vai. Quem anda adorando sabe aonde chega. Quem anda adorando sabe para glória. Fica de pé comigo adorando, fica de pé comigo adorando, fica de pé comigo adorando. Papai está falando ao coração de alguém nessa manhã. A sua adoração, ela tem endereço. A sua adoração, ela tem endereço. Fecha os teus olhos por um momento. Fecha os teus olhos por um momento. Fala com Deus. Fala com Deus por 2 minutos. O Espírito Santo está dizendo: abre o teu coração. Fale com Deus por 2 minutos. Eu louvarei quando eu chorar. Vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Fale com Deus por 2 minutos. Agradeça a Deus nessa manhã. Agradeça a Deus nessa manhã. Agradeça a Deus nessa manhã. Segura. Levanta a sua mão para o céu comigo. Levanta a sua mão aos céus comigo. Você pode repetir comigo? Repete comigo assim, ó: Deus. Não, diga assim, ó: Deus, me ajude na caminhada. Diga assim, ó: Deus, me ajude na minha vida. Diga assim, ó: Deus, eu creio, essa manhã eu saio daqui mais cheio, transbordante, com o meu milagre
nas minhas mãos. Por um minuto faz uma oração agradecendo a Deus. Por um minuto faz uma oração agradecendo a Deus. Por um minuto faz uma oração agradecendo a Deus. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Por um minuto faz uma oração agradecendo a Deus. Ainda Ele está no controle. Deus está no controle. Kamaua chamandi lá o adergue. Ainda que a Ele está no controle. não floresça, que não haja fruto na vide, Ele está no controle. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Em nome de Jesus. Segura. Abre a sua mão, deixa eu liberar a última palavra dessa palavra para a sua vida. Abre a sua mão assim. Deixa eu selar essa palavra como o Espírito Santo colocou no meu coração. Que essa manhã você volte para casa crendo e sabendo que Deus está no controle da sua vida. Que Deus te dê sabedoria para enfrentar as dificuldades. Que Deus te dê ousadia para vencer as tempestades. E que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, na sua casa e na sua família. Se você crê, dá uma salva de palmas bem forte para Jesus. Bem forte para Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus.